Oi meninas, tudo bem? Estamos aqui mais um estudo, né? Atos capítulo 10 e a respeito de Pedro e o centurião Cornélio. Então eu vou fazer uma oração antes da gente começar, tá? Espírito Santo de Deus, desde o início, quando nos propusemos a estudar o livro de Atos, o objetivo era te conhecer mais e te ver em movimento. Já vimos que o Senhor ajunta, espalha, que o Senhor aquece, trata, direciona, move. Vimos tantas coisas sobre você, Espírito Santo, e sempre temos que aprender mais e mais, sempre tem mais, sempre tem mais. O Senhor sempre nos surpreende da forma, no jeito, nas situações. O Senhor nos surpreende o tempo todo. E esse é um texto de total surpresa, principalmente da forma em que tudo aconteceu entre Pedro e Cornélio. Ó Espírito Santo, que nós possamos tirar lições práticas, que não sejam apenas palavras e apenas um estudo onde não move nada na vida da gente, mas que isso possa nos fazer refletir, pensar, analisar. Isso inclui a mim, a Gisele, a Keila e quem mais ouvir, mas que sejam realmente divisores de água a cada estudo que a gente fizer, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até hoje, por tudo que o Senhor ainda fará. Usa, Senhor Jesus, a minha boca, a minha mente, o meu coração, Senhor, para ser instrumento de vida. E esteja com o coração, Senhor, da Keila e da Gi, e com a mente delas, com relação àquilo que vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um resumo da história, porque a história é longa e vou parando em algumas partes, tá? Então vamos lá. Atos 10, ele conta a história de um centurião. O centurião era um homem que ele era responsável por 100 homens da guarda romana. E aqui no próprio verso 1 diz que ele era conhecido como italiano, porque cada regimento militar de 100 homens tinha um nome, e o dele era italiano, e ele era chefe desse grupo de homens. Só que ele era um homem que temia muito a Deus. A gente não vê somente no verso 2, mas a gente vê também a hora que alguns homens encontram com Pedro, que ele diz assim: ele é um homem justo, ele é temente a Deus, ele tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Ele não era judeu, né? Mas ele tinha convertido ao judaísmo há pouco tempo. Ele era um homem generoso, né? Ele era um homem piedoso, ele era um homem que realmente buscava a Deus, né? E ele estava orando porque ele começou a ter os costumes dos judeus. E nesses costumes entrava a oração. Na hora terceira, que é 9 da manhã, na hora sexta, que é meio-dia, e na hora nona, que era às 15 horas. E nesse momento, ele estava nas 15 horas, às 3 horas da tarde, fazendo uma oração, quando ele viu um anjo. Ele viu, tá? Ele não se assustou, nada. O anjo falou para ele: vai, olha que tremendo, as tuas orações e as tuas esmolas, a sua ajuda aos necessitados subiram diante de Deus como um memorial. Vai até a cidade de Jope e busca Pedro. Ele está hospedado na casa de um homem que chama Simão. E foi embora. Ele não ficou assustado e a obediência dele foi tão tremenda que ele não ficou pensando. Aconteceu, ele imediatamente convidou 2 servos e um soldado dos homens que ele está. E ele teve um critério, né, para escolher esse soldado, porque os servos dele estavam lá por obediência ou não, perto ou não, mas o soldado era algo assim muito criterioso. Ele não somente ia cuidar da segurança, mas ele também ia fortalecer a fé desse soldado. Era algo diferente. Como é diferente quando você tem algo
do coração de Deus para uma missão e você compartilha isso com alguém que tem a mesma missão que você, né? Não seria um soldado que ia ficar reclamando o caminho todo, sabe? Que duvidasse daquilo que ia estar acontecendo. Pelo contrário, era alguém que conhecia, né? A Cornélio conhecia ele e temia o mesmo Deus que ele temia. Ele compartilhou com eles e eles foram para Jope. A distância de Jope, de Cesareia, era de 50 quilômetros. Eu fui ver mais ou menos essa distância, como na minha casa, aqui em Mogi das Cruzes, até Osasco, né? Fala que no dia seguinte, eles já estavam quase chegando, porque enquanto isso estava acontecendo, no dia seguinte, né? Então, aconteceu com Cornélio. Cornélio enviou os homens, tá? Então, vamos imaginar que ele enviou os homens às 4 da tarde. No dia seguinte, mais ou menos meio-dia, Pedro subiu para orar, porque ele ia orar a hora sexta. Então, lembra, eles oram a hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, às 15 da tarde. Esses são os horários que os judeus param para orar. E foi esse horário que Pedro foi orar lá na sacada, quando ele teve uma visão. Só que essa visão dele foi diferente da aparição do anjo. Essa foi uma visão clara, assim como eu vejo vocês, assim como eu tô vendo o meu computador aqui na frente, né? Foi uma visão clara dessa imagem que eu coloquei aí para vocês aí em cima. E nessa visão, o que acontece? Veio uma voz e disse: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Só que os judeus não podiam sacrificar. Tinha uma regra, né? Alguns animais, alguns tipos de animais peçonhentos, alguns tipos de animais de 4 patas. Então tinha uma regra. Só que nesse lugar estava toda espécie de quadrúpedes, animais rastejantes e aves do céu. Então ali tinha tanto alimento para ele, no caso do judeu, que era considerado puro, como alimento que era considerado impuro. Então Pedro falou assim: não, eu não vou comer isso de jeito nenhum, não vou fazer, imagina, não vou pôr isso na minha boca. E aí essa voz diz para ele: não consideres impuro o que Deus purificou. Tem no livro de Mateus, tem um versículo que diz assim, que Jesus falou para o povo: o que é impuro não é o que entra, né? O que é impuro é o que sai da sua boca. Então, nesse momento, o Senhor já tinha dado essa liberação a nível dessa questão. Só que Pedro ainda estava muito religioso, muito preso, sabe, a questões religiosas. Nós somos assim, né? Nós temos tabus religiosos que foi colocado pra gente desde a infância. E nós não conseguimos quebrar. É muito difícil a gente quebrar, né? Eu vou dar um exemplo que não é o que acontece hoje na minha vida, né? Eu vou colocar sobre algumas determinadas denominações, por exemplo. Então, na denominação do pessoal que usa saia comprida, né? Não pode usar, não pode depilar a perna, não pode. Para eles, isso muitas vezes é mais forte do que o comportamento, né? E o cabelo, né? Eu cortei o cabelo desse tamanho aqui e foi uma coisa doida, porque o cabelo é o véu e cortar o cabelo é estranho, foi estranho para mim, a decisão foi estranha. Cortar foi estranho, né? Mas a gente tem outras questões, né? Que a gente coloca como tabus, a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixa. E aqui ele estava mostrando para Pedro: não me coloca numa caixa. Pedro, não me põe numa caixa, não me estabelece meus limites. O meu limite é maior que o seu limite, né? E aí, continuando, no verso 16, essa conversa continuou por mais 3 vezes. Aí, quando Pedro começou a pensar sobre esse assunto, essa voz ainda disse para ele assim, se prepara, porque está indo alguns homens aí buscar você, para que você possa
ir com eles. Os homens não falaram nada, a única coisa foi essa informação, que é no verso 19, né? Aí, no 19 e no 20. Então Pedro desceu com eles, assim que ele ouviu isso. Os homens chegaram na casa, Pedro ouviu esse direcionamento, não perguntou nada. Não sei se no caminho eles vieram comentando alguma coisa. Perdão. Aqui no verso 21 ele diz que assim que ele desceu, ele diz assim: aqui me tendes, né? Eles estavam procurando Pedro. E antes mesmo deles se apresentarem para Pedro, olha, eu vim, ou antes de alguém falar, Pedro já chegou e falou: aqui me tendes, eu sou o homem que vocês procuram. Qual é o motivo da vossa vinda? E eles disseram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio. E aí ele descreve, né, o centurião. Um santo anjo lhe ordenou que nos mandasse aqui para chamar você, porque você tem algo para falar para ele, né? E Pedro fala assim: beleza, eu vou, dorme aqui essa noite, né, por causa do horário, come, enfim, e nós vamos. E ele foi. Um dia depois eles chegaram na casa, né? E nisso Cornélio já tinha chamado amigos mais próximos, parentes, para poder receber Pedro. Quando Pedro chegou, imediatamente Cornélio se prostrou aos pés dele. E aí Pedro, sabe, numa humildade de Deus, assim, ele entende, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe o poder que o move, ele sabe quem o enviou. Aquilo não mexeu no coração dele. Ele pegou e falou: levanta, você só tem que reverenciar a Deus, eu sou homem igual a você, né? Aquele que, com as mesmas falhas, né? Nós temos as mesmas dificuldades, então muitas vezes a gente santifica, idolatra pastores ou homens de Deus pela sua própria posição de homens de Deus. Mas nós somos iguais, nós somos vasos da mesma forma. Se Deus tira a mão dele, se Deus tira a mão da gente, sabe? Dá dor de barriga aqui e daí. O sol nasce aqui, nasce aí. Então quantas vezes a gente coloca alguns homens, né, alguns profetas e pastores em posições de reverência, sabe? Que eles não têm que ficar, né? E eles por sua postura mal colocada não corrige, sabe? Não mostra, gente, eu sou igual. A gente tá aqui em condições diferentes ou trabalhos diferentes, mas eu sou igual a você. Pedro era igual a Cornélio, né? E ainda pensa, o cara era general, estudado, pensando a nível de intelectualidade, conhecimento, deveria ser o contrário. Pedro era um pescador, né? Mas a autoridade de Deus naquele momento estava sobre Pedro. Mesmo assim, ele reconhecia que não era para isso, né? Que era para acontecer. Bom, Pedro, olha a primeira conversa de Pedro. Vós bem sabeis que é contra a nossa lei do judeu nos associar com qualquer um de vocês que é gentil. Porém, Deus me revelou que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Então eu vim sem objeção, né? E quantas vezes nós colocamos limites para Deus por denominação, raça, cor, posição social, por ser pobre, rico, negro, branco, homossexual ou hétero, né? Ou PT ou PL, né? E nós limitamos a palavra de Deus, nós limitamos o poder e o mover de Deus. E aqui a gente vai ver que o Espírito Santo pega todas essas nossas limitações e quebra. E esse homem Cornélio disse que fazia 4 dias que ele estava em jejum, orando em casa, buscando a Deus, né? Ele era mais crente do que a gente, sabe? Que conhecemos a Deus há tanto tempo. E ele conta que o Espírito, que o anjo apareceu e contou para ele, enfim. E aí Pedro começa, né? Eu vou ler
apenas alguns versículos aqui que eu grifei. Diz assim, no verso 34, ele fala assim: Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. 35. Ele recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. 36. O evangelho da paz veio por meio de Jesus. Este, portanto, é o Senhor de todos. No verso 36, Jesus de Nazaré. Não, o evangelho se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. 40. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. 42. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. 43. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Então, assim, Pedro reconheceu, sabe, que a palavra de Jesus era para qualquer um que recebesse o perdão dos pecados e reconhecesse o Senhor como Salvador, juiz, como aquele que morreu e ressuscitou, como aquele que recebe realmente Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Essa palavra ela é tão pertinente nesse tempo, porque nós estamos colocando Deus e selecionando as pessoas que precisam ser salvas, né? A gente seleciona pelo rol de amigos, a gente seleciona pela afinidade que temos, a gente seleciona por cabelo. Tem uma igreja aqui perto da gente, em Arujá, que ela é de roqueiro, sabe? E a primeira vez que eu fui lá, tinha uma caveira toda desenhada. E aquilo ficou, nossa, mas essa é a caveira do culto dos mexicanos, sabe? Do ritual dos mexicanos. E eu entrei em contato com os pastores de lá, né? E aí ela falou algo sobre a morte, a beleza da morte. E quando as pessoas que não conhecem a Jesus iam questionar sobre isso para ela, o que ela dizia é que há beleza na morte, porque quando nós morremos para nós vivemos em Cristo. E isso era espalhado, sabe, por todo lugar. O pastor tem um moicano enorme com uma trança, sabe, os alargadores, tatuagens assim, sabe. A esposa dele tem o cabelo curtinho, anda cheio de anel. O pessoal da igreja, mas eles são tão apaixonados por Jesus, eles são tão apaixonados genuinamente por Jesus, né? E a gente vê como a gente encaixa as coisas em quadrados, sabe? Até as pessoas. Nossa, já deu 18 minutos. Vou terminar. 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda não pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam. O dom do Espírito Santo foi derramado inclusivamente sobre os gentios, inclusive sobre os gentios, e estes falavam em línguas estranhas. Eles, assim como os judeus, receberam o mesmo Espírito Santo. Então, como nós, né, limitamos o mover do Espírito Santo, como ele quer se alargar, ele quer expandir, ele quer ir além, ele vai onde a gente não imagina, ele vai e alcança lugares extraordinários, mas a gente acha que ele só pode agir na igreja, dentro do culto do Espírito Santo. A gente acha que só na vigília que pode falar em línguas, sabe? A gente acha que só na igreja do fogo é que são batizados. Outro detalhe, eles foram batizados no Espírito antes de serem batizados nas águas, né? A gente coloca também isso como uma regrinha, né? Aqui está escrito assim, quer ver? Os crentes gentios
foram agraciados com a mesma visitação poderosa de Deus e falaram em línguas exatamente como seus irmãos judeus no dia do Pentecoste. De maneira alguma, não pode ser jamais negado a todo aquele que arrependido de seus pecados, deseja unir-se a Jesus e viver eternamente o seu reino. Não deve lhe ser negado o batismo com água e nem o batismo do Espírito. E não importa a ordem. O batismo com o Espírito nos sela, nos dá poder. O batismo com água, ele nos faz com que o nosso homem mortal, o nosso homem carnal morra. A gente mata ele afogado. Deveria, né? Ele não morre afogado. Mas a gente mata ele, então... Que nós possamos nesse dia trazer para a nossa vida prática. Não coloque o Senhor dentro de uma caixa. Não limite ele achando que ele só veio para alguns. Não fiquem achando que o poder, que o batismo do Espírito Santo está limitado a nós, ou a Assembleia de Deus, ou a Batista Renovada, né? O pastor Juscelio, que eu vou mandar o testemunho deles para você, não sei se eu mandei, ele fala tremendamente que ele foi batizado no Espírito na Igreja Católica, porque a questão não é onde está, a questão é o coração pronto para receber. Conforme ele foi batizado do Espírito Santo, o Espírito Santo foi levando ele para ler a palavra, e ele lendo a palavra, ele foi vendo a força e a veracidade e que onde ele estava não estava certo, sabe? É o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o poder do Espírito Santo em nós que nos empodera para algo muito maior. Então que nós, em nome de Jesus, possamos tirar Deus, o Espírito Santo de dentro de uma caixa, o mover de Deus de dentro da nossa religiosidade, né? A nossa religiosidade nos limita de tantas coisas, faz a gente pensar em tantas coisas, coloca rituais nos cultos, sabe? Coloca limites nas fronteiras da nossa igreja, nos ministérios, sabe? Então que a gente possa tirar, que a gente possa ir além. O Espírito Santo quer fazer mais, ele tem muito mais para fazer, muito mais. Eu vou orar. Espírito Santo de Deus, mostra para nós na vida prática, na vida diária, que o Senhor tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Que nós não nos limitemos na nossa religiosidade, na nossa denominação. Que nós não nos limitemos, Senhor, achando que a sua salvação é para alguns ou para aqueles que a gente acha que tem que ser. Mas a mensagem é para todos, não importa o credo, a religião, a cor, a raça, as escolhas, os ideais, Senhor. O trabalho de transformação é teu, não importa como venha, desde que venha, é o Senhor que vai fazer todo o trabalho, toda a mudança, toda a transformação necessária para o teu reino, não para o meu bel prazer. A mudança que o Senhor faz nas pessoas não é para eu sair satisfeita, mas é para que o teu reino cresça. Tanto é que o Senhor foi buscar Paulo. O Senhor foi buscar Paulo naquelas condições que a gente via de um homem perseguidor dos judeus para um homem apaixonado por Jesus. Assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor. Um homem tão religioso que o Senhor foi quebrando tabus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque os princípios e valores têm que estar enraizados em nós. E os valores têm que estar, sim, através da Tua palavra, enraizado dentro de nós. Para que nós possamos, apesar de onde estivermos, de quem estivermos falando, onde estivermos, a veracidade do Teu Espírito será pregada, a tempo e fora de tempo, para qualquer pessoa. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amo vocês. Fiquem com Deus.